Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou a Sol, sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui com a permissão de Deus e a companhia dos anjos para realizar mais uma leitura de chamas gêmeas para vocês. Queria avisar logo de início que eu estou um pouquinho resfriada, então se escapule um espirro no meio da leitura, me perdoem desde já, tá? Então, meus amores, vamos lá ver como andam as energias. Tenho sentido uma calmaria essa semana, isso muito me agrada. Muitas uniões prestes a acontecer. Não me recordo bem, mas acho que foi na leitura de Peixes dessa semana que tiveram algumas mensagens para as chamas em relação a algumas uniões que já se projetam com muita força, tá? Então espero que muitos de vocês estejam aí conectados e conectadas nessa energia. Então vamos lá ver como estão vibrando as energias femininas e masculinas, quais as mensagens que os anjos trazem, para que a gente continue observando como continua as conexões, tá? Pelo menos a maioria que se expressa aqui na leitura. Lembrando sempre que os canais que vocês indicam estão sempre à disposição de todos vocês nas descrições dos vídeos, tá? De chamas gêmeas. E que você que está chegando agora, que não sabe muito bem sobre a conexão, que quer mais informações, sempre deixo linkado nos vídeos de chama, o primeiro vídeo do canal, tá? Falando sobre chamas gêmeas, como identificar na fase do caçador e corredor, e sempre lembrando que nem todas as pessoas que estão em conexões de chamas gêmeas, muitas já vêm direto para a união, porque a fase do caçador e corredor já foi feita, já aconteceu numa encarnação passada, tá? Então sempre eu gosto de lembrar isso para vocês, porque muitas pessoas estão vivendo aí em conexões, tá? E que nesse plano vieram diretamente para as uniões, mas nem tem ideia de que são chamas. Então, só para que vocês lembrem desse detalhe, ok? Quais as mensagens que os anjos trazem para as energias femininas? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para a divina feminina, seja ele ou ela? Gente, preciso dizer mais alguma coisa. Entendedores entenderão. Olha isso. Acabei de falar das uniões, olha aí. Imperatriz e Imperador. Preciso dizer mais nada, né? Vamos embora, tá tudo certo. A mensagem já veio para vocês como uma flechada aí, tá tudo beleza. Então, meus amores, vamos lá. Vejo tranquilamente aqui para vocês uma reviravolta que justamente expressa as energias que eu vi na leitura, tá? Se você não é do signo de peixes, não tem problema. E em relação a signo solar, vocês sabem, né, que na nossa carta natal tem a expressão de vários signos e a própria vibração das chamas que vão despertando, vão puxando as outras. Um casal de chamas se une e vai vibrando mais alto e vai, sabe, despertando e chamando as outras a se unirem também. Então, é contagiante, independente do signo, esse amor incondicional é impossível não alcançar, não se projetar em todas as chamas. À medida que as uniões vão acontecendo, esse amor fica mais forte, essa vibração, essa elevação vibracional fica mais forte e é impossível não tocar profundamente as chamas que estão no processo e chamar para esse despertar o mais rápido possível. Então eu vejo essa mudança já
destinado, ou seja, lembra, sempre a gente fala, é tudo no momento divino, é tudo da forma que tem que acontecer, tem que passar pelos processos. Eu tenho observado muitas, nas últimas leituras de Chamas, muitas pessoas revoltadas e questionando e com tipos de comentário que não vibra no amor incondicional, tá? Por mais que você esteja triste, insatisfeito com o seu processo, se seu divino masculino está um pouco estancado no meio do caminho, esse tipo de comportamento não remete a uma vibração elevada. Tive um comentário maravilhoso e sempre peço perdão porque eu vou lendo na correria do dia a dia e às vezes eu não estou com papel, caneta para anotar o nome das pessoas para agradecer os comentários, mas eu vi um comentário belíssimo de uma energia feminina, de uma divina feminina, tá? Dizendo que se elevou tanto no processo, enquanto o divino masculino dela estava travado, não conseguiu evoluir, ainda não despertou completamente para a conexão, ela acabou manifestando uma alma gêmea na vida dela. Está aproveitando o processo, está se sentindo feliz. Se isso está no destino dela, tá? Se o universo enviou essa alma gêmea, eu sempre digo para vocês que sempre falam, Sol, estou um pouco desanimado, desanimada com o processo, meu divino ainda não despertou, tudo é um processo, cada pessoa tem que passar pelos seus karmas, pelos aprendizados, então tem tantas pessoas revoltadas com algumas situações, comentários tipo, Deus não deixaria a gente passar por isso, Deus não castiga ninguém, Deus não faz ninguém sofrer, a gente precisa ter consciência que os karmas negativos somos nós que criamos, não é ninguém que criou e a gente tem que pagar por outra pessoa, não. Enquanto a gente não reconhece isso, enquanto a gente não aceita e fica relutando em cumprir os nossos karmas, a gente não evolui simplesmente, as coisas ficam estancadas. Então, é muita revolta e pouca consciência, porque se eu tenho que passar por um karma negativo, esse karma fui eu que criei em algum momento da minha existência. Então, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que ter sabedoria para lidar com o meu aprendizado, evoluir e seguir o meu processo de evolução. Eu xingar alguém, eu colocar a responsabilidade nas costas de outra pessoa, de algo que eu criei, isso não vai fazer o meu karma simplesmente evaporar da minha vida de jeito nenhum. Então, desde o começo que eu abordo esse tema aqui, eu sempre digo, a certeza, muitas pessoas queriam que eu fizesse confirmação e eu sempre expliquei o porquê. A certeza está dentro de você. Amor incondicional é algo grandioso, é algo divino. Você não pode inventar que você está sentindo um amor incondicional. Isso não existe. Ou você vibra no amor incondicional ou não vibra. Então, tem muitas pessoas se enganando porque querem. Sabem o que acontece? Eu sempre digo, tomem muito cuidado quando se fala de sofrimento. A questão do sofrimento nas conexões de chama gêmeas vem do ego, vem de não conseguir soltar, vem do apego. E quando esse apego é vencido, o sofrimento vai embora, fica só o amor vibrando, pulsando, independente do processo que o divino masculino esteja, a divina feminina respeita o processo, se volta para a sua própria energia, evolui, supera suas questões e vai, se no meio do processo evoluir a ponto de materializar uma alma gêmea na sua vida e achar que deve seguir por esse caminho, tem o seu livre-arbítrio. Segundo, ninguém está dizendo, alguns comentários que são feitos aqui no canal, é como se as pessoas estivessem me responsabilizando se eu estivesse determinando a vida de alguém. Nunca. Eu tanto respeito o livre-arbítrio de cada pessoa que chega nesse canal, a começar da própria questão de pedir like, de pedir para se inscrever, nunca fiz isso, sempre respeitei, sempre disse, quem chegar aqui e quiser ficar, eu sou imensamente grata pela energia que compartilha comigo, pelo amor que compartilha, o carinho, o respeito pelo meu trabalho, sou imensamente grata, mas nunca vou ferir o livre-arbítrio de ninguém
para induzir vocês a fazerem algo que não queiram. Sou grata por cada curtida, porque assim vocês proporcionam a mais pessoas receberem essas mensagens. Muitas pessoas estão no processo perdidas, desesperadas da vida, sem saber o que fazer, se sentindo loucos e loucas no meio do processo, sem poder falar com ninguém, porque as pessoas olham como se a pessoa estivesse falando, abordando uma coisa de outro mundo, as pessoas que não estão vivendo. Então, com o like que vocês dão nos vídeos, vocês propagam a mensagem para que mais pessoas se sintam acolhidas no coletivo. E se sintam amparadas, que tenham com quem comentar alguma coisa e não sejam interpretadas como se estivessem loucas. Mas isso é do livre-arbítrio de vocês. Eu apenas sou grata a cada gesto de vocês aqui, mas eu sempre respeitei o livre-arbítrio de todos vocês, a começar por aí. Então, alguns comentários são completamente injustos e as pessoas não se dão conta. Não se dão conta que esse tipo de comportamento gera karmas negativos, e não sou eu que vou pagar pelos karmas negativos de quem ataca, de quem desrespeita. Todas as pessoas que conhecem o meu trabalho sabem que eu canalizo as mensagens, e muitas pessoas fazem deboche porque a mensagem não ressoa. Eu não queria nem estar falando sobre isso aqui, mas é algo que vocês se interam aí através dos comentários, e a única coisa que eu desejo é o bem, é o despertar das pessoas, e eu sempre nem deveria estar falando. Tenho direito, eu não apago nenhuma das mensagens que deixam, nenhum dos comentários, eu deixo todo mundo sempre à vontade, mas eu queria lembrar que quando você desrespeita alguém, quando você faz pouco, debocha do trabalho sério de alguém, isso é uma atitude que gera karmas negativos, então você está trazendo uma carga que você deveria evitar para a sua vida. Então, livre-arbítrio sempre, eu respeito a opinião de todas as pessoas, mas tem gente que está se enganando, achando que está no processo, e não tá. Eu sempre falo desde o começo para vocês que algumas pessoas confundem relacionamentos, vivem presos e presas em relacionamentos kármicos abusivos, tantos e-mails que eu já recebi de pessoas que fizeram confirmação, que disseram que estavam em conexões, pessoas que sofreram abusos psicológicos, pessoas que sofreram abusos físicos e acreditaram, sofreram ao extremo. Eu sempre falei do perigo de algumas confirmações, eu sempre falei do perigo de confundir o tipo de sofrimento que tem na conexão, e é sempre bom, principalmente porque eu sei que sempre tem gente nova chegando, se inteirando dos assuntos, para que não fique se enganando. Tipos de comentário de depois que eu entrei na conexão, nunca mais eu soube o que é felicidade. Vocês acham que um tipo de sensação assim é de uma conexão de chamas gêmeas? Eu sempre digo para vocês, se vocês têm dúvidas se estão na conexão, vocês se perguntem. Se desde o começo do processo, se vocês não evoluíram nada, se vocês não tiveram nada de bom, se vocês não conseguiram regularizar algo na vida de vocês, se vocês não conseguiram superar nenhum bloqueio, nenhum trauma da vida de vocês, se esse processo que você acha que está vivendo um processo de chama gêmea, se isso não te trouxe um despertar, se isso não te evoluiu espiritualmente, se você não tem nada de bom para contar, você acha que isso realmente é um processo, é uma conexão de chama gêmeas? Então, as informações estão aí. Eu sempre chamo a atenção para que as pessoas não se enganem, para que as pessoas estejam atentos e atentas em relação ao sofrimento que se fala das conexões. O sofrimento é a falta que a tua chama faz na tua vida nos processos de distanciamento, mas que quando você consegue vencer o ego, quando você consegue se sobressair ao apego, esse sofrimento acaba quando você desperta completamente para essa situação de que a união de vocês já existe, esse vínculo de vocês existe, vocês sentem paz e vocês conseguem passar pelos processos, mas sempre utilizando a intuição, o livre-arbítrio, sempre, à medida que vocês vão se elevando espiritualmente, vocês vão decidindo o caminho que vocês vão trilhando na conexão, ou se decidirem se afastar da conexão e viver, sentir através da sua intuição que você precisa se direcionar a outros caminhos com outra pessoa que seja, é o livre-arbítrio de vocês, é a intuição de vocês. Então, se engana quem quer. Acha que está no processo de chamas, numa conexão de chamas, sem estar? Se quiser,
porque todas as informações estão aí. Eu sempre digo para vocês, se você acha que está na conexão, se você afirma que está numa conexão de chamas gêmeas e você não teve nenhum benefício com isso, você não despertou, você não evoluiu, você não trabalhou coisas que na sua vida precisavam da sua atenção, se você não sabe, não organizou aquela área da sua vida que estava sempre estancada, se você não teve inspiração, se você não despertou um olhar diferenciado para o que está ao teu redor, para as pessoas que estão ao seu redor, se a tua empatia não aumentou, se você não consegue sofrer com a dor do outro, se compadecer com a dor do outro, com os problemas do outro, se você não despertou para essa sensibilidade, você acha que realmente você está numa conexão de chamas gêmeas? Então se faz essa pergunta antes de xingar alguém, antes de desmerecer o trabalho de alguém, livre-arbítrio de todos. E em relação, mesmo estando na conexão, as mensagens que chegam é para uma infinidade de pessoas que estão vibrando. Eu sempre digo para vocês, às vezes as pessoas pulam o início dos vídeos, quando eu falo que a leitura pode espelhar, que a leitura pode não ressoar, são inúmeras conexões que se apresentam, tá? Então, me perdoem para quem estava esperando a mensagem direta, mas a necessidade de falar sobre esses aspectos para que algumas pessoas que estão, que não estão na conexão, que acham que estão, mas que apresentam aí fortes indícios que não estão vibrando no amor incondicional, é hora de repensar, tá? E mesmo estando na conexão, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Eu sou a primeira a dizer para vocês, quantas vezes eu já disse, gente, se vocês têm um livre-arbítrio, se vocês acham que o divino masculino de vocês está ali parada no meio do processo, se não consegue, por mais que você já tenha evoluído, por mais que você esteja aí firme e forte no seu trabalho espiritual, evoluiu a tal ponto que simplesmente você manifestou uma alma gêmea na sua vida e você se sente direcionada a viver essa história com a sua alma gêmea que apareceu, o livre-arbítrio é unicamente de vocês. Deus nos deu o livre-arbítrio, tá? Então, vamos continuar com a leitura, mas era muito importante falar sobre isso, principalmente porque eu não quero, eu não desejo. Podem ter certeza que por mais que me xinguem aqui, por mais que me digam coisas desagradáveis, eu de forma nenhuma, a única coisa que eu tenho para oferecer de verdade, gente. Para quem me conhece aqui desde o começo, sabe que eu só tenho amor incondicional para oferecer, eu não tenho outra coisa. Então, eu não quero que vocês fiquem criando karmas negativos para vocês desnecessariamente. Simplesmente vamos pensar, sabe? Vamos pensar um pouquinho antes de falar algumas palavras que podem machucar, tá? Porque você não está gerando karmas para mim, nem para outra pessoa que você machucar com as palavras, você está gerando para você. Então, é mais um peso que você está gerando para a sua vida e que mais cedo ou mais tarde você vai passar por uma situação de aprendizado e poderia ter evitado, tá? Então, com todo amor, sei que algumas pessoas não vão aceitar, mas é como eu acabei de dizer, a única coisa que eu tenho para oferecer para vocês é o meu amor incondicional, tá? Independente de ser xingado ou não, a gente só oferece o que a gente tem, tá? Então, meus amores, voltando aqui, me perdoem, estava direto aqui, mas eu fui direcionada a falar sobre isso e eu sou uma serva obediente. Vamos lá. Então, vejo finalizações de processos de manipulação aqui, ó. Tá? Para vocês que ainda estão enredados e enredadas, vejo manipulações energéticas enfraquecendo, justiça divina atuando. Por quê? Porque é chegado o momento de tudo ser cortado, tá? A maioria das situações que envolvem manipulações energéticas é aprendizado para o divino masculino. Claro que algumas manipulações atingem a divina feminina também, quando está vibrando baixo ali naquele sofrimento, sentindo falta da sua energia masculina, acaba atingindo os dois, porque a energia de vocês está sempre vinculada, tá? Mas só que como a energia feminina sempre está com a sensibilidade mais aflorada, sempre acaba sentindo isso, acaba
percebendo nitidamente através dos sinais da sua energia masculina, principalmente se vocês estão em contato e de repente há aquela separação abrupta, tá? Então, quando o aprendizado não é feito, essas manipulações são feitas por pessoas diferentes ou pela mesma pessoa, mas com intensidades. Para vocês que já se repetiram aí algumas vezes, me comentem, se for da vontade de vocês, claro, se vocês não notaram uma potência totalmente diferente, que a primeira vez que aconteceu, o divino masculino ficou completamente perdido, completamente dominado, mas se aconteceu outra vez, já não pegou tão forte. Por quê? Porque o aprendizado vai acontecendo até que o despertar aconteça para essas coisas. Por quê? Porque muitas energias masculinas são completamente desconectadas da espiritualidade. E são esses divinos masculinos mais difíceis de despertar, porque são descrentes das coisas que acontecem ao seu redor, não se protegem espiritualmente. Então, isso vem como um aprendizado também para essa reconexão com a sua essência divina, essa necessidade de evoluir espiritualmente, principalmente na questão da proteção. Então, existe esse momento de aprendizado, e quando o universo vê que as coisas estão ali estancadas, que ainda falta um pouco no processo, tem aquele empurrão da espiritualidade para que o divino masculino consiga acordar e se libertar dessas correntes que algumas pessoas utilizam para mantê-los cativos e cativas de alguma situação amorosa, tá? Então, meus amores, eu vejo mentiras sendo totalmente desmascaradas, a verdade saindo à luz, nada mais de oculto aqui para muitas conexões, porque a justiça divina está intervindo com muita força. Reconstrução aqui, essa torre, nada mais de vibrar com essa torre, e algumas energias masculinas estão sendo impulsionados a despertar por conta de uma torre que caiu, um aprendizado, tá? Um aprendizado muito forte, ou seja, algo aconteceu na vida de algumas energias masculinas de impacto tão forte que trouxeram, remeteu a eles esse acontecimento, a forma como se comportava com a sua energia feminina, a questão de não ser valorizado em alguma área da sua vida, ou seja, de ter se empenhado em algumas coisas. Essa energia também saiu em alguma leitura de signos, tá? De comportamentos onde se dedicou, onde trabalhou e se sentiu simplesmente ignorado no seu valor. Então, acordou para a situação de quantas vezes tratou a sua divina feminina com indiferença, quantas vezes não valorizou o esforço, a dedicação, o amor, o fato de estar sempre ali apoiando. Então, são essas lições de vida, essas viradas de chave que o universo está dando para o despertar final, aí aquele empurrão final para as energias masculinas mais resistentes. Então, esse cansaço, esse esgotamento de energia simplesmente acontece para que chegue aquela situação, sabe, de fundo de poço mesmo para algumas energias resistentes, algumas energias masculinas, para dizer agora eu só posso subir. E com essa situação de dificuldade, começar a valorizar a sua energia feminina que sempre teve ali, que sempre deu conselhos maravilhosos, que se preocupava com a saúde dele ou dela, que sempre estava ali alertando, sempre direcionando, sempre tentando ajudar, presente em todos os momentos, e que não foi valorizada e valorizada. Então vejo vocês entrando, cada um na sua energia, da imperatriz e do imperador, e essa reviravolta acontecendo para que vocês comecem a trilhar já esse processo final aí para se encaminhar para a união. E para vocês que não estão nesse processo já de caminhada para a união, se vocês ainda estão vivendo karmas, ainda sente karmas muito presentes, ainda vê que o seu divino masculino ainda precisa superar alguns vícios, tá? Que ainda tem. Se você, energia feminina, ainda precisa ali daquele empurrãozinho final para se reconectar com um familiar, para resolver questões de traumas de infância, sabe? Fazer aquela aquela varredura de algum resquício de algo que ainda tem uma energia ali que está te atrapalhando, algo que tira o teu sono, que pode não ser de forma consciente, mas que inconscientemente ainda te causa travas, ainda te causa medos de algumas situações, inseguranças. Então é momento de fazer essa varredura, tá? E se você não tá
nessa fase, já se encaminhando para o processo de união, também essa energia serve para você, porque essa reviravolta é para todas as circunstâncias. Aqui me mostra que essa reviravolta aqui, na maioria desses casos que se apresentam nessa energia de hoje, simplesmente é direcionada para a finalização dos últimos karmas para que a união aconteça. Mas se você não está ainda nesse processo, essa reviravolta trazida, destinada, ou seja, que faz parte do processo, é justamente para que vocês deem um passo a mais na evolução, independente do período que cada um está na sua conexão, tá? Então, de qualquer forma, a energia é para todos aqui, mais direcionada para quem já está finalizando aí os últimos cortes necessários, cortes kármicos de manipulações, a verdade vindo à tona, tá? Essa semana mesmo, eu recebi um e-mail falando justamente disso, de uma conversa que o divino masculino teve com a sua energia feminina, justamente colocando, sabe, quando você abre a boca e deixa o espírito falar, colocando tudo para fora, que a pessoa falou, eu até agora tô sem acreditar, porque essa pessoa tinha um ego tão grande, não assumia de forma nenhuma os seus sentimentos, e essa pessoa se tava tão, sabe, tão vulnerável diante de mim, que eu não sabia como acolher mediante a fragilidade que essa pessoa apresentou. Então, acreditem, acreditem, o processo é real. O processo é real, não há ego que, que resista à evolução. Uma hora tudo vem abaixo, tá? Então, cada um, na fase do processo que esteja, um acontecimento que faz com que vocês evoluam um passo a mais para que vocês estejam aí no caminho certo rumo a essa união, tá? Mas muitos estão prestes aí a esse desfecho maravilhoso tão esperado por vocês, porque a justiça divina está finalizando todos os processos. Precisamos urgentemente dessas uniões, tá bom? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para o divino masculino, seja ele ou ela? Quais as mensagens que os anjos trazem e as energias para o divino masculino, seja ele ou ela? Então, meus amores, divinos masculinos aqui vencendo essa fase de estancamento, de introspecção, de fase caramujo, de se esconder de todas as situações, de ter medo de se vai ser aceito ou não, ter medo de procurar pela sua energia feminina e simplesmente ser ignorado, ignorada. Vejo o divino masculino vencendo todos esses bloqueios, todos esses conflitos internos. A gente passa dessa fase aqui de estancamento e de medo, esse medo que paralisa, essa sensação de se eu me aproximar depois de tudo que aconteceu, com certeza eu não vou ser mais aceito. Isso acontece pelo soltar de muitas energias femininas que finalmente conseguiram definitivamente soltar, sem nenhum resquício de ego, estão se sentindo bem na sua energia e se sentem mais conectados e conectadas com seu divino masculino que nunca, tá? Algumas tiraram foco definitivamente pelo pela necessidade de não sentir, tá? Me falam que pela necessidade de não sentir a angústia que o divino masculino vinha apresentando ultimamente, conseguiram equilibrar a energia, estão centrados e centradas na própria energia. E quando sentem esse peso energético do divino masculino com esse resquício de ego aí, com algum sofrimento, algum processo que traz sofrimento, automaticamente solta a energia
e consegue se fixar apenas na sua, não deixa mais se sobrepor. E isso é sentido totalmente pelo divino masculino. Então, esse medo de que algo tenha se perdido no meio do caminho paralisa, mas é trocado toda essa energia de estancamento e paralisação pelo avanço, pela evolução, pelo desejo de trabalhar o suficiente para recuperar. Sabe aquele medo? Não, mas se eu for atrás do amor da minha vida, ou se souber já que é uma divina feminina, se eu for atrás e por conta de tudo que aconteceu entre a gente, ele ou ela não me quiser mais, e o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou me arrepender pro resto da vida de tudo que eu fiz, de todas as atitudes, de todas as escolhas, e ficava ali paralisado, e a situação ficava estancada. Agora não. Sabe, vou correr atrás antes que seja tarde demais. E se eu tiver uma nova oportunidade, eu vou fazer tudo que eu puder para mostrar o quanto eu evoluí, o quanto eu amadureci, o quanto eu mudei, o quanto eu sou consciente das minhas faltas, do que eu preciso trabalhar ou não. Divino masculino quer botar o pé na estrada para reencontrar a sua energia feminina. E se já estão conectados novamente, conversando, em contato, vejo essa evolução constante, vejo essa crescente já partindo para essas declarações, para essa verdade que precisa ser dita, para simplesmente abrir a boca e deixar que o Espírito fale sem nenhum constrangimento, sem nenhum receio, sem medo de se mostrar verdadeiramente como é, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, fraquezas, mas com essa intenção de trabalhar o que for preciso, correr atrás do prejuízo para dizer: se eu não correr nesse exato momento, se eu não tomar uma atitude, se eu não me posicionar, eu vou perder o amor da minha vida, eu vou me arrepender até o último dia da minha vida. Então, meus amores, esse desejo está latente no coração do divino masculino. É essa a maior vontade do divino masculino nesse exato momento, é ser aceito de volta, é poder falar sobre os seus sentimentos, é poder se expressar e se mostrar verdadeiramente como é, coisa que escondeu durante esse processo até aqui, mas eu vejo avanços significativos que mostram para as energias femininas, e muitas energias femininas me falam que já estavam com o pé na desistência de já querer uma alma gêmea na sua vida, de querer uma alma afim, de querer novos horizontes, de querer vibrar em outra situação, porque achava que o divino masculino estava completamente estancado ou estancada e que não havia nem sequer um pensamento de mudança. Então é aí que vocês terão uma surpresa, porque toda essa paralisação vai dar lugar a atitudes, a ação, primeiro passo, segundo passo e quantos passos forem necessários para ir até vocês, energias femininas, e com essa vontade de trabalhar, de te mostrar que merece uma nova oportunidade na tua vida, tá bom? Então, essas são as energias, as mensagens que os anjos trouxeram, divino masculino vencendo os seus conflitos, precisando de ajuda, querendo apoio, se mostrando vulnerável para superar mais algumas barreiras e precisa do amor da sua vida do lado para auxiliar, para ajudar, para direcionar, mas dessa vez pedindo ajuda, se deixando ajudar, porque ninguém consegue ajudar alguém que não quer ajuda, que não aceita. Quantas energias femininas já tentaram ajudar seus divinos masculinos e eles correram, eles fugiram porque não queriam mudar, não queriam melhorar, temiam, temiam e temiam. Agora não. Agora são conscientes de que precisam trabalhar alguns aspectos que não conseguem sozinho e sabem quem pode ajudar, quem pode apoiar, quem pode direcionar. E é essa confiança que vai trazer o divino masculino de volta, ou que, se já voltou, faça com que se abra verdadeiramente, que fale de todos os seus sentimentos, de todas as suas vulnerabilidades e medo, e peça ajuda no que precisar nesse momento. Tá bom, meus amores? Então, essas foram as mensagens e as energias para vocês no dia de hoje. Espero que seja de ajuda. Fiquem com Deus, meu amor incondicional a cada um de vocês. Gratidão por tudo, portanto, por me permitirem estar aqui compartilhando o meu dom, servindo ao meu propósito divino junto com vocês. Gratidão, beijo grande, nos vemos na próxima leitura.